Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai continuar falando sobre Daniel e seus três companheiros, né? Seus amigos. Então, bora lá. Desde o início do livro de Daniel, vemos em marcha o grande conflito entre o bem e o mal. Entre o culto pagão e a adoração ao verdadeiro Deus, logo no princípio, logo no primeiro verso. Duas cidades se destacam: Jerusalém, né, que é a cidade de Deus, capital do povo de Deus, e Babilônia, capital da idolatria, né, capital idólatra, que representa a sede do poder que se opõe ao povo de Deus. Então, a Babilônia é uma capital idólatra que se opõe ao povo de Deus. Em Apocalipse a gente vê isso várias vezes, né? A gente ainda vai estudar sobre isso no livro de Apocalipse, então não fique de fora. De fato, estas duas cidades são mencionadas em toda a Bíblia, do Gênesis 4:17, 10:10, né? E ao Apocalipse 14, né? O capítulo 14, capítulo 18, capítulo 21, verso 2 e 3. E podemos ver a intensa luta entre a luz e as trevas, a verdade e o erro em cada momento da história. Então, isso a gente vê todos os dias, né? Esse conflito entre o bem e o mal. Bora agora para Daniel 1:1, né? Que no estudo passado, né? A gente leu o capítulo 1 todinho, né? Do livro de Daniel. Então, hoje a gente só vai pegar só alguns versos, né? Que é para fazer o estudo detalhado do livro de Daniel, capítulo 1, né? O título vai ser Dois Poderes em Conflito, né? Que aqui a gente vai trabalhar essa parte do... que o Daniel e seus amigos têm esse conflito com o rei, não diretamente com o rei, mas com os servos, né, do rei, que fala que eles têm que comer, né, da comida do rei, e aí eles pedem, né, pro chefe lá, para não comer e comer comida saudável, né, legumes e água. Então é isso que a gente vai aprender hoje, né? E bora lá, Daniel 1:1. O livro de Daniel apresenta em sua introdução duas cidades em conflito. Quais são elas, né? A gente acabou de ver aqui na introdução que foi Jerusalém e Babilônia. E o que Deus permitiu que Nabucodonosor fizesse ao seu povo. Daniel 1, o verso 1 e 2. O cativeiro babilônico é uma prova de que o Senhor controla os acontecimentos na história e dirige o seu povo. Era sua intenção que os judeus fossem escravizados pelos babilônicos, né, os caldeus, para abrir-lhes os olhos para as consequências de sua rebelião, de modo a poder futuramente conduzi-los de modo a poder futuramente conduzi-los a um estilo de vida melhor. Várias advertências, né, havia sido dadas denunciando seus pecados, mas nenhuma reforma foi vista, né? E isso acontece no meio de todas as igrejas, pelo menos a maioria que professam ser de Cristo não fazem a reforma, né, de saúde, que, né, desde o princípio Deus já disse qual que seria a nossa alimentação.
Que é o que realmente Daniel e seus amigos fizeram, né? Eles fizeram no caso, eles já tinham isso na vida deles desde criança, então eles só deram continuidade. Né? O que a Babilônia, o reinado lá, o rei queria fazer, era tirar isso deles, mas, né, Deus não permitiu, porque eles se levantaram e disseram que queria continuar, né, com a sua alimentação saudável. E aí Deus fez o quê? Abençoou eles, né? Então aqui mais nenhuma reforma foi vista, né? Isaías 39, você pode ver, o verso 6 e 7. Jeremias também, 25, o verso 11. Deus então, para cumprir seus propósitos e salvar seu povo, permitiu o cativeiro, entregando-os a Nabucodonosor. Então, o cativeiro foi para fazer o povo acordar, né, e obedecer, né? Porque quando a gente obedece o que Deus diz, tudo dá certo, né? Seja na nossa saúde, na nossa vida financeira, nossa vida espiritual, então tudo dá certo. Porque uma coisa leva a outra, né? E, tipo, o regime alimentar que Deus passou, ele ajuda na nossa mente, para que a nossa mente fique mais clara e Deus consiga falar com a gente com mais clareza. Isso realmente é verdade, porque eu fiz, né, um tratamento detox e realmente eu notei isso quando fiz. Agora já, né, lasquei tudo, que eu comi doce de novo e comi um monte de besteira, mas a gente tá voltando de novo a comer direitinho, então é complicado, né? Quando a gente começa a comer errado, parece que o corpo ele acostuma muito rápido. E quando é para comer coisa saudável, o corpo demora. Então é uma luta. E que mais? Tipo, eu não como nada que Deus proíbe. Como tá lá em Levítico, carne de porco, gordura, esses negócios. Gordura só se for no sorvete, né? Mas é isso. Então, E no Daniel 1, o verso 3 e 4, 3 desafios dos jovens hebreus. Qual foi o primeiro desafio imposto aos jovens cativos na Babilônia? Acho que eu vou colocar esses 3 desafios, sabe? Né? Faz mais sentido do que dos... Apesar que... eu vou ver ainda. Vou ver ainda qual vai ser o título. Ou vai ser os 2 poderes em conflito, ou vai ser os 3 desafios dos jovens hebreus. Mas bora lá, continuando. Qual foi o primeiro desafio imposto? Tá vendo aqui? Foi imposto, né? Aos jovens cativos da Babilônia. Então, Nabucodonosor ordenou que os jovens fossem preparados para assistirem no palácio do rei e deveria aprender as ciências dos caldeus para adotarem os elementos pagãos mesclados nessa cultura. Este período preparatório duraria 3 anos, né? Que tá Daniel 1, o verso 3 até o 5. E no final dele seria feito um teste para saber quem estaria apto a assistir no Palácio Real. E aí a gente sabe, né, que quando começa as provação, né, Deus fica mais perto da gente. Então, se a gente chama por Deus, Deus já tá ali do lado. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Aprender como Daniel. O negócio começa a pegar, você se ajoelha e clama ao Senhor em oração e Ele vem te ajudar. No caso, Ele já tá aí para te ajudar, né? Em Daniel 5, Daniel 1, verso 5 e 6,
Qual foi o segundo desafio que Daniel e seus amigos tiveram que se submeter durante 3 anos? Provavelmente alimentos imundos e bebidas alcoólicas faziam parte do cardápio, algo que era proibido pela lei judaica em Levíticos 11 e Provérbios 20, o verso 1. Além disso, as carnes ali oferecidas eram primeiramente sacrificadas aos ídolos pagãos. Costumes também condenado no Novo Testamento, Atos 15, o verso 29. Este foi o segundo teste para os jovens hebreus, o desafio do regime alimentar. Então, era para eles se manter no regime de alimentos saudáveis e água pura, né? Que faz parte de... Água pura faz alimento também. Faz parte dos 8 remédios naturais de Deus, né? Que nos ajuda a manter a saúde. E em Daniel 1, verso 8, que atitude Daniel tomou com relação à dieta determinada pelo rei? No momento de prova, Daniel manteve-se fiel a Deus e decidiu seguir os princípios de temperança, mesmo que com isso contrariasse a ordem do rei e pusesse em risco a própria vida. Então, Daniel preferiu colocar a vida dele em jogo do que comer da comida imunda que era servida no palácio babilônico, né? E hoje é mais difícil, né? No caso, dá pra fazer, mas o nosso corpo já tá viciado em tanta porcaria, porque tudo tem... Na verdade, todo alimento é quase que... tudo adulterado, né? E o mandamento diz não adulterar. Mas o nosso alimento é praticamente quase que tudo adulterado, né? Porque as carnes que hoje o pessoal vende, né? Eu já não tenho um problema com carne, então eu já não como. E aí, quando o pessoal já compra carne, naturalmente os bois, né? Que é carne bovina, já vem adulterada antes mesmo de ser morto. E aí, quando é morto, eles adulteram ainda mais, colocando produtos para não estragar antes e ficar por mais tempo, né? Então, tanto a carne vermelha quanto a carne branca, né? É tudo adulterada. E aí, tem os processados também, que eles colocam coisas que não é para colocar. Então, a gente nem sabe o que a gente tá comendo, né? Só Deus para ter misericórdia da gente, porque o mundo que a gente vive é terrível, né? Porque nem todo mundo é honesto, apesar que tem as leis, né? Mas nem todos, né, dá a informação correta também atrás do produtinho lá com aquele selinho. Então, eles colocam também coisas escritas com termo científico, que sabe que o pessoal que vai comprar é leigo e não tem essa informação. Então, a gente vai ler, vai associar com alguma coisa e pronto. Então, a gente acaba sendo enganado até por não saber dessas coisas. Mas a maioria dos produtos que a gente tem é tudo, né, adulterado ou manipulado, industrializado, que não é natural. Então, quem mora no interior, né, aproveita melhor e tem mais saúde do que os que estão aqui nas cidades, que tudo tem que comprar no mercado, né? Você não consegue plantar na sua casa e colher porque, né,
muito pouco espaço, e quando tem espaço não tem sol, quando tem sol não tem como ter planta, sei lá. Morar na cidade é uó, porque a poluição mesmo já polui tudo, né? Então, por isso que Deus falou pra gente morar no campo, né? No interior, porque no interior você planta, você come aquilo que você tá plantando, você tem certeza que não tem agrotóxico, né? Tem essa também. Das frutas e legumes, tem agrotóxico, eles colocam um monte de pesticida, né? Pra matar os bichinhos pra não comer, então é difícil, gente. Então só Deus, né? Pela sua misericórdia, que a gente ainda continua vivo. E Daniel 1, verso 11 até o 16, que experimento Daniel propôs ao cozinheiro-chefe e qual foi o resultado? Então, Daniel propôs uma alimentação alternativa durante 10 dias. Ao final deste período, o resultado provaram exatamente o oposto do que o cozinheiro-chefe esperava. Os que haviam sido temperantes estavam mais saudáveis, mais fortes e possuíam mais capacidade mental que aqueles que condescenderam com o apetite. Então, o que nos faz fazer algumas coisas que não faz nem sentido, é o apetite, porque a gente come coisa que não é para comer. E aí acaba que dá ruim, né? Como diz a Bíblia também, né? Então, aí, deixa eu voltar aqui. Aqui fala que eles ficaram mais saudáveis e mais fortes e com a maior capacidade mental. Então, o regime alimentar, que também está no santuário, né, na Igreja Adventista, o princípio, no caso, tem o princípio de saúde. Então, é baseado no quê? No maná que tem dentro da Arca da Aliança, né? Tem os 10 mandamentos, né? Que tá no Apocalipse, que os remanescentes, né? O restante do povo de Deus, eles vão guardar os 10 mandamentos, né? Baseado na Arca da Aliança. E também tem esse regime alimentar que faz o que com eles? Deixam saudáveis, fortes e com maior capacidade mental. E o que acontece hoje nesse mundo? A maioria das doenças causadas nesse tempo do fim é doenças mentais, né? Seja por como que é o nome? Quando a pessoa fica triste, esqueci. Depressão, né? Depressão. Aí tem doenças psicossomáticas, né? Vários tipos de doenças relacionadas com o cérebro. Por quê? Você vê, a maioria do mundo só vive de fast foods. Então, aí tem o que mais? É porcaria, gente. Come carne de porco, que é uma das piores carnes que existe, né? Porque Deus já falou que é carne imunda. E por que essa carne imunda? Porque a carne de porco, assim que o porco morre, né? A bactéria que tem no porco, que quando ele tá vivo é normal, quando morre, essa bactéria, quando a pessoa come a carne de porco, vai para você. Né? E não faz bem para você, porque é uma carne tóxica, né? Vamos dizer assim. Igual os peixes que Deus proibiu, né? A ciência já provou que esses peixes que Deus proibiu, que é de couro, esses negócios, eles têm uma, não sei se é enzima que fala,
Mas eles têm, quando a pessoa mata eles, uma toxina que quando você come faz mal pra você, né? Então, muita gente pode até falar, nada a ver, porque eu já comi, eu como, né? Como toda semana e tô aí vivinha, saudável e feliz da vida. Então, nem doença, né? Aí deixa passar o tempo que você vai colher o resultado, porque Deus não mente, não é verdade? Tudo que Deus disse se cumpre no tempo certo, né? Igual Adão e Eva. O diabo foi lá mentir pra eles, né? Falando, Deus falou, ó, se tu comer desse fruto, tu vai morrer, certo? É certo. Aí Adão não, a Eva foi lá, chegou pertinho da maçã, do fruto, do conhecimento do bem e do mal. E a serpente falou, o quê? Tu não vai morrer não, filha. Oxi. Até eu aqui falando. Certo, tá vendo mortinho aqui? Tá vendo? Tô até falando. Aí a Eva falou, e comeu também. Ela morreu no mesmo instante? Não. É do mesmo jeito. Quando Deus fala que uma coisa não é boa, que tá proibida porque é imunda, é porque Deus sabe que ele criou, né? E tá falando o que ele criou. Ele criou cada partícula de cada ser vivo. Seja planta, animal ou humano. Deus sabe de todas as coisas. Porque ele criou tudo, né? Então, por isso, a reforma, né, esse regime alimentar com coisas naturais, faz parte, no caso, né, do santuário, né, que o maná, ele provê, acho que é isso que eu falo, provê, né, todos os nutrientes que o ser humano precisa, o corpo, né, tudo. O maná tem naquela coisinha de nada. Então, é isso. Bora lá. Em Daniel 1, o verso 7, o terceiro desafio refere-se, palavrinha que não quer sair, à mudança dos nomes. Que novos nomes receberam Daniel e seus amigos, né? Hoje em dia, os amigos, né, gostam de colocar nomes ou apelidos em você que não presta, né? Falar, sem futuro, né? Isso daí é coisa do diabo, não é de Deus não, tá? Porque a pessoa fica falando tanto aquilo pra pessoa, né? Que o diabo usa a palavra da pessoa para fazer o que ele quer. Então, se você tá, tipo, falando palavras que são malditas, né? Que não é boas de ser ouvidas, então o diabo usa aquilo que você tá falando para fazer aquilo que você disse. Então, não é que a sua palavra, que saiu da sua boca, tem alguma influência ou poder, mas dá ao diabo a legalidade de fazer o mal daquilo que você disse. Se você não sabe desse negócio de legalidade, dá uma olhadinha no canal que tem vídeo aí sobre os anjos, né? Lá eu explico melhor o que é isso. E o terceiro desafio, né, refere-se à mudança dos nomes, certo? Então, a mudança dos nomes significa que estes 3 jovens hebreus estavam sendo adotados na corte babilônica e intencionava-se que eles abandonassem sua religião hebraica e aceitassem o politeísmo, né, que é um monte de deuses. E não só um Deus que há no céu, né? Eles queriam que os 4 amigos fossem politeísmo, politeísta, então. Mas os amigos, né, a gente vai ver aqui que não. Seus novos nomes representavam divindades caldeias. Isso representava um terceiro teste, o desafio religioso. E isso a gente vai passar também, né? No caso, a gente está passando
todos os dias, né? Porque o diabo sequestrou a gente, né? Tenha em mente isso. Porque a gente é povo de Deus. Então, o diabo sequestrou a gente e nos dá a comida dele, né? Que é fast food. E um monte de coisa impura que ele sabe que a gente não pode comer. Para que a nossa mente seja fraca, que a gente seja fraca e não sejamos saudáveis, que a gente fique doente com facilidade. Então, isso que o diabo está fazendo hoje. E mudando também os nossos nomes, né? Usando pessoas para mudar os nossos nomes, o nosso caráter, né? Perceba as diferenças entre os nomes, né? O de Daniel, o significado é Deus é meu juiz, né? Beltesazar significa Bel proteja a sua vida. Então eles trocaram o nome de Daniel por Beltesazar, que Beltesazar quer dizer o Bel, que é um deus pagão, proteja a sua vida, a do rei. E Ananias, o Senhor é bondoso comigo. Aí mudou o nome de Ananias para Sadraque, que inspiração ao Deus Sol, né? Outro Deus pagão, Deus Sol. Misael, semelhante a Deus, trocou para Mesaque, servo do Deus Sheba, outra divindade pagã. Azarias, o Senhor é meu ajudador, trocou para Abednego. Nominho feio. O servo do nego, de nego. Feio também, né? Então, o nego aqui é uma divindade, tá? Então, eles fizeram essa lástima com os nomes dos meninos. É um pior que o outro nome. E Daniel 1, o verso 17, 19 e 20, o que Deus deu aos jovens representando a vitória no conflito entre o bem e o mal. Deus concedeu a Daniel e aos seus amigos conhecimento e sabedoria acima de todos. Então, porque como eles foram fiéis, né, na apetite, né, e fiéis também na temperança, eles continuaram com a educação que os pais deles deram, né, porque os pais deles eram nobres, né, eles eram príncipes. Os príncipes, né, acabaram pagando, né, não sei se eles tinham um pecado igual do povo, mas recebeu porque fazia parte do povo. Então, nem sempre a gente tá pagando pelo aquilo que a gente fez, mas porque faz parte de um povo e a gente acaba pagando junto. E aí eles, né, fizeram lá a dieta, continuaram a dieta saudável, né, comendo legumes, bebendo água pura, e eles ficaram 10 vezes mais sábios do que todos os outros. Os outros permitindo-lhes que assistissem diretamente diante do rei. O texto ainda mostra que a Daniel foi dada a inteligência de todas as visões e sonhos. Então, não só sabedoria e inteligência, mas Daniel recebeu visões, né, e sonhos, né, com a interpretação que Deus dava para ele. E Daniel 1,17, isso demonstra que ele já estava sendo preparado para o exercício do ministério profético e que seria um veículo das surpreendentes relações divinas à posteridade. Então, você vê aqui no livro de Daniel que Deus prepara
né, um profeta com alimentos puros. Você vê isso em Daniel, né? Vê isso também no João Batista. Vê isso também para Isaías. Bom, tem vários, né? Que eu tô tentando lembrar é um outro nome. Da carruagem de fogo, Elias, né? Então, todos eles foram preparados por Deus com a educação, né? Com esse regime alimentar. Para todos eles, Deus deu um regime alimentar. Então, Daniel, para ele ficar bem preparado para o que ia vir acontecer, que também, né, deixa isso para nós também, porque Daniel é o profeta do tempo do fim, né? Então, isso quer dizer o quê? Deus já deixou como as pessoas devem se preparar no tempo do fim, usando a vida de Daniel como exemplo. Então, isso é o que a gente tem que fazer, né? E nem sempre, né? Quer dizer, dá pra fazer, mas o ser humano é difícil, né, gente? Né, eu posso falar por mim, né? Porque a pessoa aqui ainda, né, gosta do chocolate, mas tem que odiar o chocolate. Mas a pessoa ainda gosta de chocolate. Tipo, eu não como carne de porco, não como nem carne vermelha, nem de frango. O máximo que eu como é ovo e peixe. Olhe lá, mas é muito raro, porque me faz mal. Meu organismo não aceita carne. Na verdade, não aceitava e não aceita. Só que antes eu não sabia. Eu passava mal, mas não sabia o que era. E hoje eu já sei que é por causa da carne. Né? Com o detox me ajudou bastante a saber o que eu tinha intolerância, né? E hoje é só. Então, essa é a mensagem de hoje. Próximo estudo, a gente vai para a estátua assustadora, né, de Nabucodonosor, que eu vou dar mais detalhes que eu não consegui deixar no outro vídeo e nem no outro. Então, cada parte de Daniel, né, cada vídeo que eu faço tem sempre algo a mais que eu queria falar, mas não dá pra deixar tudo em um vídeo só, porque as pessoas não assistem, né? Quando o vídeo passa de 1 hora, ou passa de 40 minutos ou 30 minutos, o pessoal já não quer mais assistir. Só quer coisa de 10 minutinhos, né? 20 máximo. E é isso. Então, essa é a mensagem de hoje, né? No próximo estudo eu vou dar mais detalhes ainda sobre a história de Daniel, que não deu pra me deixar nos outros vídeos. Então não perca que vai ter novidade, né? Por mais que seja o mesmo estudo, né, de Daniel 2, mas tem novidade, né, de coisas que eu não consegui passar nos outros dois. Então, um beijo, Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.